Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Vamos a mais uma mensagem a respeito da graça de Deus, a respeito da sã doutrina. Vamos a mais um entendimento das entrelinhas. Eu leio versículo por versículo e em cima daquele assunto que me chama a atenção, eu vou nas entrelinhas. E são nas entrelinhas que está a revelação do Pai. Que está a revelação que um religioso, infelizmente, lê e não consegue entender. Muitos já me disseram aí nos comentários que já leu a Bíblia 6 vezes, de Gênesis a Apocalipse. Nunca entendeu isso. Outros ficam maravilhados quando você mostra 2, 3 versículos tão simples. Só que para nós no passado, a conta não fechava. Então quando nós também lemos os comentários das pessoas, a gente também fica tem paciência com a pessoa, porque não é de primeiro assim. Agora, no caminhar da carruagem, você vai entendendo o cerne, o alicerce, o baldrame da graça pregada por Paulo, da sã doutrina pregada por Paulo. Então vai ficando tudo mais fácil para você o entendimento. É claro, quem dá o entendimento é o Criador, o Eterno, né? Não é a gente. A gente, se dependesse, estaria lá atrás ainda como um religioso. Mas ele viu graça em nós e tem revelado a sã doutrina a nós, a mim e a você. Se você ainda não está entendendo plenamente, eu também não entendo plenamente, mas estamos buscando esse conhecimento de degrau em degrau. Amém? Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça, por aqui seu irmão Cristo Cláudio, e vamos em frente, descendo a graça em cima do sistema religioso. Tem muitas pessoas perguntando, pedindo o número do WhatsApp. Passa o número do WhatsApp para que eu possa conversar. Eu não tenho muito interesse em passar, não. Sinceramente, não tenho. Eu prefiro mais que a pessoa coloque no comentário a dúvida que ela tem, eu prefiro gravar um vídeo que demore 2, 3, 10 minutos a respeito daquele assunto do que conversar pelo WhatsApp. Não dá, sabe? Não dá, porque tem pessoas que você, só dela, no comentário dela, a gente já percebe que ela, na verdade, ela está jogando uma isca, sabe? Ela quer falar com você para falar de que forma você deve anunciar, de que forma você deve fazer o vídeo, de que forma você tem que entender a Bíblia. Eu, sinceramente, não é com prepotência, nem arrogância, nem soberba, mas, sinceramente, eu não estou interessado em que ninguém me ensine a Bíblia, a não ser Deus, a não ser o Espírito da Graça. Por quê? Porque uma pessoa que não entende, não conhece, ela não vai conseguir me ensinar nada, porque ela também está aprendendo. Um que se propõe a me ensinar alguma coisa é um religioso. É alguém que teve conhecimento da teologia, é alguém que fez, nem que seja 1 ano de teologia, é algum religioso que está aí 10, 15, 20 anos, que está com a religiosidade entranhada no seu entendimento. Eu não quero, porque se eu quisesse ouvir conselhos de religioso, se eu quisesse ouvir ensinamentos de religioso, aqui perto de casa tem umas 50 sinagogas, uma mais farisaica do que a outra, uma que prega o Moisés mais do que a outra. Você acha que eu vou escutar umas lorotas dessa? Você acha que eu vou buscar esterco como alimento? Paulo considerou o antigo pacto, lá, as leis, como esterco. Tudo que ele aprendeu no farisaísmo, tudo que ele aprendeu com Gamaliel, ele considerou como esterco, como escória. Só um religioso que não consegue. O religioso, ele está no meio da escória, está no meio ali do mangueirão dos porcos. Não sei se já morou, foi para o interior, aquela lama-sal, aquela sujeirada. Um religioso está até aqui de esterco de Moisés, mas não sai. Aí eu vou liberar o número do WhatsApp para a pessoa falar comigo, vir com esterco para cima de mim, vir com estudos teológicos, com histórias, com geografia, com geologia. Sinto muito, né? Não dá. Não dá, eu não tenho ouvido para isso. Eu tenho 55 anos, eu não sou mais nenhum menino para ficar
sendo levado para lá e para cá igual o religioso. Religioso é menino que precisa de tutor. Eu não preciso mais. Quem está na graça, quem está tendo um entendimento da sã doutrina, não precisa de tutor. Que o próprio Criador nós já reconhecemos que está em nosso espírito, que é Ele que nos dá entendimento. Amém? O tema deste vídeo: João Batista veio converter quem a Deus? João Batista, os ensinamentos dele, o batismo no Rio Jordão, aquilo afinal de contas foi para todo mundo? Foi para israelitas, judeus, gentios, estrangeiros, brancos, pretos, japonês, coreano, chinês, baiano, cearense, paulistano, gaúcho. João Batista, há quase 2000 anos, ele veio para todo mundo? Aí você do outro lado fala, se você é um religioso, vai falar, claro que sim. Não, ele não veio, eu vou te mostrar que ele não veio. Por isso que fala, quando a gente fala, você do outro lado que não entende, você nos chama de herege. Você fala assim, por que você, logo você vai estar escrevendo uma Bíblia sua? Porque você está mudando. Não é que eu estou mudando, é que está escrito, mas em séculos ninguém nunca falou sobre isso. Constantino não falou, João Calvino não falou, Jacobus Arminius não falou, Lutero não falou, o bispo do dedinho não falou, o reverendo Cuscuz não falou, o chapelão não falou, e eles não falam, o mala cheia não fala. Eles não podem falar. E será que você não tem, será que você não consegue amadurecer essa cabecinha sua? Será que você não consegue amadurecer esse entendimento? Ele não pode te falar a verdade. Um líder religioso não pode falar a verdade dentro de uma sinagoga que ele chama de igreja. Não pode, gente. Pelo amor de Deus, vamos crescer no entendimento. Ele não pode falar para você a verdade. Imagine aquela lá do Brás que cabe 10.000 pessoas sentadas. Eu nunca fui, mas eu vejo falando tudo, porque quando eu estou assistindo lá a Record, que mostra aqueles coisas, eu mudo na hora. Eu coloco na Globo. Só para você ter uma ideia, eu coloco na Globo, na pior rede de televisão que existe no universo. Mas eu prefiro pôr na Globo do que ver o genro e a filha falando, ou então ele falando com aquela cara de cínico dele, de mercenário. Aí começa a mostrar o alçapão, porque ali é uma arapucona que pega elefante de todo o zoológico. Ali cabe bicho ali dentro. Então aquela arapuca, com 10.000 pessoas, como que ele vai anunciar para 10.000 pessoas sentadas, fora os obreiros encostados nas paredes lá, que andam carregando passos, os escravinhos. Como que ele vai anunciar, mostrar que Jesus já voltou? Como que ele vai anunciar, vai falar em rede nacional, na televisão que eles têm, que dízimo nunca foi dinheiro, que era a colheita, uma vez por ano, que se tirava 10% do alimento? Como que ele vai falar para 10.000 pessoas que o dízimo foi dado pelo Criador, pelo Eterno, como herança aos levitas? Põe a mão na sua consciência. Ele não pode falar a verdade nunca. Como que ele vai ler o que eu vou ler aqui de João Batista, para quem João Batista veio converter para Deus? João Batista veio converter quem a Deus? Você acha que ele vai ler lá nas entrelinhas isso daqui? Não. Então, sem ler isso daqui que eu vou ler para você, você vai continuar acreditando no batismo nas águas. Você vai acreditar, você vai contextualizar aí na sua mente religiosa que você tem que praticar o que João Batista praticava. No seu entendimento religioso, você acha que você tem que praticar o que Jesus de Nazaré praticou. Você, na sua mente religiosa, você não consegue discernir épocas, você não consegue discernir tempos, você não consegue discernir, contextualizar quando foi escrito Gênesis, quando foi escrito Isaías, para quem João Batista, por que João Batista batizava nas águas do Rio Jordão, que pecado era que tinha antes da cruz e que não existe hoje. Mas para você tudo é igual, porque a sua mente religiosa, você é doutrinado, você é igual aqueles bichinhos que põem aqueles tapas. Eu não vou falar o nome, porque senão vai muito forte, põe as tapinhas, então eles não olham, eles não vê nada aqui e não vê nada aqui, só vê aqui. A graça aqui, a sã doutrina aqui, em cima, o reinar em perfeita vitória ainda nesta vida, só que está assim, não vê nada.
É uma bolha assim, que a pessoa consegue enxergar só o líder dela. Só o foco é o horizonte dela é aquele cão guloso, aquele mercenário, aquele enganador mentiroso, que mente para ela, que não pode falar a verdade. Aí aparece um camarada xarope aqui falando, chama a gente de esquizofrênico, chama a gente de... Só não chama de santo, porque também não quero que seja, porque não tem carne nenhuma que pode ser santa. E assim segue o barco. João Batista veio converter a quem? A Deus. Veja se você se encaixa nisso aqui. Veja se aquele batismo no Rio Jordão foi para você. Lucas capítulo 1, versículo 11 em diante. E eis, estou utilizando a Nova Almeida atualizada, a NAA. Vou repetir, se você conhecer alguém da Sociedade Bíblica Brasileira, fala lá para a pessoa, tem um canal assim, Limpos pela Graça, que devagarzinho ele está crescendo, e ele está querendo que você doe lá umas bíblias, patrocine aquele canal com bíblias, pelo menos umas 10 mil bíblias, desse texto, Nova Almeida atualizada, não Bíblia de estudo, não me venha com Bíblia de estudo, a bíbliazinha simples, maravilhosa, com referências, tudo certinho, referências pontuais, não é nada de encher linguiça, nada. Aí a gente vai gratuitamente. Onde você mora? Eu moro em Manaus, toma a sua. Onde você mora? Eu moro lá em Xorroxó. Você mora onde? Em Paula. Eu fui caminhoneiro, 10 anos, eu rodei tudo, eu rodei. Só para Manaus eu fiz 10 viagens. Então eu conheço um pouco o Brasil, só não conheço 2 estados, Roraima e Amapá, o resto eu fui todos. E a gente vai doar essas bíblias nesse texto Nova Almeida atualizada. Então vamos lá, Lucas capítulo 1, do versículo 11 em diante. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso, versículo 12. E ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. Versículo 13. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Versículo 14. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Versículo 15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Versículo 16. Ele converterá muito dos filhos de toda a humanidade ao Senhor seu Deus. Mentira! Não está escrito assim. Está: ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Na Bíblia, na NVT, está: ele converterá muitos israelitas. Aqui está o versículo-chave. Aqui está. Nas entrelinhas. Então João Batista, ele veio preparar o caminho para o Senhor. Está lá em Malaquias 3, depois Malaquias 4. E ele veio no espírito, veio no espírito de Elias. Correto? Correto. E ele veio para preparar o caminho para o Senhor, para converter quem? Toda a humanidade? Você religioso vai falar que sim. Não, mentira. Ele veio para converter os israelitas. Ele veio para preparar o caminho para Yeshua, ou Jesus de Nazaré, para os judeus. Porque Jesus de Nazaré disse em Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6, que ele veio, que era para os discípulos ir pelo caminho somente dos perdidos da casa de Israel, não ir pelo caminho dos samaritanos. E Yeshua disse em Mateus capítulo 15, versículo 24, que ele veio somente para os israelitas, para os perdidos da casa de Israel. Aqui está o segredo desse texto. Está no versículo 16. Ele converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Por que é interessante saber isso? É interessante para você parar de ser escravo de Moisés, para você parar de ser escravo do seu líder religioso, que te obriga com ameaças, com o dedo em riste, dizendo para você praticar obras de Jesus de Nazaré, praticar obras de João Batista, praticar obras de Moisés. A Bíblia foi escrita de judeu para judeu. Nós falamos isso aqui, a pessoa vem tacando pedra. Ah, você é isso, você é aquilo. Não, a Bíblia foi escrita de judeu para judeu. Você quer ser feliz, você quer ter um entendimento limpo,
puro, pelo menos com base, porque você tendo uma base você vai buscar coisas a mais, leia de Romanos a Hebreus. Ali está o entendimento para nós gentios. Aquela parte ali foi preparada pelo Espírito da Graça, falou pela boca de Paulo, palavras direcionadas aos gentios. Ali sim. Mas ainda tem uns fermentozinhos de Moisés. Por quê? Paulo foi fariseu de fariseu. Paulo foi da escola de Gamaliel. Paulo conhecia o antigo pacto. Paulo conhecia as leis de Moisés como poucos. Ele mesmo disse na idade dele. Então você lê ali, meio nas entrelinhas, você vê que Paulo ainda tinha um fermentozinho. Mas quase que todo a essência dos escritos de Paulo foi direcionado aos gentios. Ele foi o apóstolo dos gentios. Ali estava o Cristo ressuscitado. João Batista estava antes da cruz. Aquele batismo, o batismo dele mesmo, foi para os pecados dos judeus, dos israelitas. Por quê? Porque as leis dadas no Monte Sinai por intermédio de anjos a Moisés foram 613 itens direcionados aos israelitas, ao povo de Israel. Não sei se você sabe disso. De repente você não sabe disso. Mas ali foi. Então João Batista veio converter os israelitas. Veio a preparar o caminho para que Jesus trouxesse o reino de Deus, anunciasse o reino de Deus aos israelitas, ao povo de Israel. Então a teologia, ela sabe disso, mas você acha que a teologia tem interesse em te falar isso? Você acha que a escola de teologia tem interesse em ensinar isso para os seus alunos? Claro que não. Porque se ensinar isso, essas arapuca que tem por aí, vai ter que fechar tudo. Vai ter que fechar. A mentira, o teatro religioso vai cair por terra. Você imagine aquele do dedinho tendo que bater cartão? Você imagina o do chapelão lá? É porque ele está investindo o dinheiro tudo em Nelore branquinho, então ele vai abandonar aqui, ele vai lá cuidar dos bois, vai ser fazendeirão famoso lá. Mas vai ter que trabalhar, vai parar essa molezinha de ficar pegando envelope, agora tem o Pix, né? Pix, passando a maquininha lá, vai parar tudo. Então seja discreto, procure aprender. Quando você no comentário se tiver dúvida, coloque dúvida inteligente, não vem você xingando ninguém não. Besteira isso. Eu te pergunto, você tem quantos anos que você frequentou? Alguém um dia falou isso para você? Leu esse versículo 16 de Lucas 1? Claro que não. Para esse versículo eles pulam. E outra, mesmo se lê, a pessoa está tão encegueirada, a pessoa está tão cauterizadamente ali na religiosidade, você pode ler. Lê todo o capítulo, passa por esse versículo, a pessoa nem presta atenção. Ela acha que ela também é um israelita. Não, eu não. Eu sou, provavelmente, se for procurar, descendente do povo grego, da Turquia, menos de Israel. Porque os descendentes de Israel são de gerações e gerações. Os israelitas, então eles sabem lá há 5 mil anos atrás, 10 mil anos atrás, a árvore genealógica dele, eles sabem. Que judeus aí, esse povo é tudo doutrinadinho ali. Gentios não, gentios é tudo avoado. Então por isso, aí, entendendo o versículo 16, Lucas 1,16, ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Ele quem? João Batista, porque foi falado sobre João Batista. Então agora a gente entende sobre o batismo do Rio Jordão. Por que ele batizava? Para lavar, para tirar os pecados dos israelitas. E que pecados eram dos israelitas? As transgressões das leis dadas a Moisés. Aquilo que era pecado. E Jesus na cruz, o que João Batista? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Jesus tirou os pecados, Jesus deu o fim da lei foi Cristo. Para a religião não, a religião está todo vapor nas leis. Aplicando a lei na vida dos gentios. Aí vem um filhote de cão guloso falar assim, você tá atrapalhando a fé das pessoas, você tá, tipo assim, você tá estragando o nosso negócio religioso, nossos, como que fala? Nossos trambiques, só faltou falar isso. Não é a gente tá aqui falando com toda a autoridade, com todo o conhecimento da palavra, para desmascarar esses cães, esses mercenários, esses ladrões que tem por aí, mentirosos.
que está com essas mentiras dele, com esses adultérios da Bíblia, com essas adulterações dos escritos bíblicos, fica fazendo os filhos de Deus, os eleitos, de escravo dentro desse negócio aí, que eles chamam de igreja. Então agora nós entendemos por que foi o batismo. Por isso que ele disse sobre o batismo, Lucas 3,15. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo. 16. João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O religioso lê isso daqui de trás para frente, do meio para trás, do meio para frente. Mas isso não entra na cabeça de um religioso, mas nem que se você der marretada. Para que versículo mais claro sobre por que havia necessidade do batismo naqueles dias, nas águas? Era o batismo de arrependimento das leis, das transgressões das leis de Moisés, que era o pecado. E ele aqui diz que ele batizava somente com água, mas viria um mais poderoso do que ele e batizava com o Espírito Santo e com fogo. Quando foi o batismo com fogo? O juízo do ano 70. Que Jerusalém, o templo foi destruído até os alicerces. Jerusalém foi quase totalmente destruído pelo fogo. Foi o batismo ali. Aquilo foi um batismo de fogo. Versículo 17 de Lucas 3. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. 18. E assim, com muitas outras exortações, João anunciava o evangelho ao povo. O fogo foi o do ano 70, do juízo. Amém? Então, leia com mais atenção, deixe de ser tão religioso e comece a se concentrar nas entrelinhas. Procure entendimento nas entrelinhas. Esqueça, finaliza o seu entendimento teológico, religioso, deixa ele de lado, já que você não quer abandonar ele por enquanto, deixa ele de lado e foque nas entrelinhas. Comece a entender. Para que foi escrito? João Batista veio preparar o caminho para quem, afinal de contas? Para toda a humanidade? Não. O batismo das águas serviria para você, mesmo você sendo um gentil. Tudo bem, mesmo você sendo um gentil. Talvez não ia valer nada, porque o batismo de água não foi para gentil, foi para judeu. Porque você não recebeu lei. Os gentios não receberam lei. Paulo diz em Romanos 2,14, para os gentios não foi dado lei nenhuma. Então vamos dizer que se você tivesse nos dias de João Batista, tava um calor lá de 70 graus, aí lá João Batista lá batizando, de vez em quando ele comia um gafanhotozinho, uma colherzinha de mel, uma punhadinha de mel na boca e vamos batizar mais. Aí você está na fila dos judeus, você está ali todo disfarçadinho com aquela capona, tá lá. Aí você passaria nas águas. Só que depois que Jesus veio, quando ele disse tetelestai, e ele derramou o Consolador, e ele colocou o Espírito nas pessoas para prepará-las para o juízo do ano 70, aí já não precisava mais, porque aí o batismo foi na cruz. Romanos 6, versículo 3 e 4, Paulo diz que o batismo verdadeiro foi o da cruz, o da morte de Cristo. Aquele foi o batismo para todos que nasceu depois. Então até tudo bem, então se você estivesse lá naqueles dias disfarçadinho de judeu, você ia passar no Rio Jordão, foi batizado lá. Mesmo você não tendo pecado, porque as leis não foi dadas para você. Será que você consegue entender isso? Está meio complicado? Mesmo as leis, então você não... Os gentios lá antes, eles eram transgressores. Era estrangeiro, era considerado como cães, assim eram os gentios. Então se você estivesse nos dias de João Batista, até tudo bem. Mas nos dias de hoje, você passar pelas águas é muita caducidade da letra. Você está atrasado aí há quase 2000 anos, você que faz isso. Isso é uma profanação, isso é um menosprezo ao sangue. Você anula o sangue que verteu da cruz quando você desce as águas. A verdade é essa. Então eu espero, com esse vídeo, ter com essa entrelinhas. Para quem João Batista veio preparar o caminho, eu espero que com isso fique mais firmado no seu entendimento a respeito do batismo nas águas, a respeito das obras antes da cruz,
a respeito de situações que não é para você, não é para mim. Isso daí foi lá atrás para os judeus. A Bíblia é escrita de judeu para judeu. De Romanos a Hebreus tem a sã doutrina, ali você estuda. E você tem como base. Só a base, tá? É só a base ali. É o alicerce. Porque depois a construção, aí sim, o acabamento, a estética, a arquitetura, aí é você. Fundamentado quem? O Espírito da graça na sua mente, te dando entendimento. Nunca sendo religioso, porque se você for um religioso, você não consegue edificar essa casa em cima da sã doutrina. Em cima da sã doutrina, em cima da graça de Deus, em cima do que Paulo pregou, não tem espaço para religiosidade. Não tem. Você não consegue levantar uma arquitetura em cima disso. Não adianta. Você vai ser mais um religioso perturbado. Enganado e enganando os outros. Amém? Então eu deixo você essa mensagem, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, joinha, compartilhe. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal e vamos em frente, levando o nosso entendimento sempre pautado, sempre baseado nos escritos bíblicos. Nada de livro de reverendo, livro de pastor cuscuz, livro VD, vídeo, nada disso. Se for para mim aqui ver algum vídeo e passar alguma coisa aqui, é Geraldo, Elcio de Moraes, Elcio de Jesus. É os dois. Por enquanto, se eu for lá assistir, aí eu posso até ver. Mas eu não gosto muito de assistir, por quê? Porque eu sou, desde pequeno, eu tenho muita facilidade de pegar as coisas assim, que nem eu escuto a pessoa falando falando alguma brincadeira, não é do nada, eu já estou querendo falar também daquilo ali. Então eu sei que isso aí, para mim, isso me prejudica muito. Então, ultimamente, eu entro lá de vez em quando, lá no canal do Elcio, lá, graça e paz para todos os irmãos, ouço ali coisa de 5 minutinhos, e já saio porque eu tenho que ter fundamento em outra passagem também. Mas se for para mim ouvir e falar alguma coisa, é Geraldo Moraes e Elcio Jesus. Amém? Graça e paz, Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nosso espírito o teu reino e já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Graça e paz, até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.